Graça e paz, seja muito bem-vindo a esse vídeo de implantação do Ministério 30 Semanas. Vamos ter aqui algumas sequências, mas antes de eu dizer para você ou te explicar o que é o Ministério 30 Semanas, eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha vida, um pouco do meu testemunho, ok? Eu venho de uma infância pobre e a maior dificuldade que eu consegui enxergar, a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Eu não tenho dúvida que meus pais me amam, que meus pais me amavam quando eu era criança, mas por eles não terem recebido isso dos meus avós, eles não sabiam como transmitir. Então eu não era abraçado, não ouvia palavras de afirmação como eu te amo. Minha mãe e meu pai só botavam a mão em mim para me dar surra. E eu também não facilitava, né? Porque com 3 anos de idade subi no telhado de casa e corri de um lado para o outro. Então muitas dessas surras foram merecidas. Mas isso fez eu desenvolver uma mágoa muito grande, principalmente contra meu pai. Bom, aos 13 anos eu comecei a usar drogas, comecei com drogas inaláveis, cloroforme, diluente, colo sapateiro. De 13 para 14 anos eu comecei a fumar, aí veio a maconha, depois a cocaína, até que eu cheguei no crack. E foram 15 anos como dependente químico. Os 2 últimos anos, o ano de 2006 e 2007, fazendo uso de crack todos os dias. É o que vulgarmente aqui em São Paulo a gente chama de nóia. Meu fundo de poço foi na véspera de Natal de 2007, eu estava num shopping fazendo compras de Natal com minha esposa e meu filho, eu estava consumindo droga no estacionamento do shopping. Nesse dia minha esposa não aguentou mais e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. E eu passei a noite de Natal longe da minha família. Foi a primeira vez que eu tive um choque de realidade e eu comecei a enxergar muito nitidamente as consequências das minhas atitudes. E sem saber, eu fiz a minha primeira oração e disse: Deus, se você existe, me ajuda. Ou me mata porque eu não consigo mais viver desse jeito. No dia de Natal, eu voltei para casa para buscar minhas roupas, conversei com minha esposa e com a condição de buscar ajuda, ela me aceitou de volta. Já no início de janeiro, fomos convidados para ir à praia com os familiares da minha esposa. Aqui em São Paulo a gente chama de farofa, né? Vai 20 pessoas para uma casa de 2 cômodos passar perrengue no litoral. E eu sempre fui da turma do vamos. Mas eles me avisaram, vai ter 2 crentes lá. Eu falei, tranquilo, eles ficam na deles, eu fico na minha. Mas sabe aquelas pessoas que você nunca vê na vida, você começa a conversar, parece que é amigo de infância? Esse tipo de afinidade aconteceu. Os 2 tocavam na igreja e eu era vocalista de uma banda de rock, tocava na noite. E a música gerou essa afinidade. Conversa vai, conversa vem sobre música. Eles falaram, a gente toca na igreja. Eu falei, pois um dia eu vou à igreja para ouvir vocês tocarem. E fui. Dia 19 de janeiro de 2008. Fui com aquela visão estereotipada de igreja evangélica, né? Cheguei lá e falei, vai estar o pastorzão lá com o ternão, com a Bíblia embaixo do braço. Vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E eu morria de medo de ficar endemoniado na igreja. Pensava assim, eu pisar lá eu vou encapetar. Mas, como eu tinha prometido, eu fui. Quando eu cheguei, de longe assim, escutando a música, né, tocando rock, falei, cara, a letra é diferente, está falando de Jesus, mas o ritmo é rock. Quando eu entrei, que eu vi as luzes assim, fiquei maravilhado com aquele ambiente. Mas eu lembro que eu toquei minha esposa e falei, se você falasse que era assim, eu tinha vindo antes. Foi um dia atípico, o pessoal tinha acabado de voltar de um projeto missionário no Nordeste, chamado Projeto Oxente. Então o pessoal estava mostrando vídeo, contando testemunho. Normalmente, terminava por volta de 9 da noite. Começava às 7, terminava umas 9. Mas já eram 11h30 da noite, não tinha terminado ainda. O pastor Marcos Madaleno pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal ir embora da igreja, que eu tinha que arrumar para ter celebração no outro dia. 11h30 da noite não dava para fazer um apelo, como normalmente nós fazemos no final de cada mensagem. Mas o pessoal falou, vamos lá que eu vou apresentar a banda para você. E eu fui conhecer o pessoal que estava ministrando louvor. O Robson era o ministro de louvor. Hoje ele é pastor aqui na PIB em Jacareí. E eu elogiando, falei, cara, como que vocês cantam bem, como que vocês tocam bem, né? O Robson virou para mim e falou, o pessoal orou por você? Eu falei, não. Então vem aqui que a gente quer orar por você. Caí na Arapuca Celestial. E no meio da oração ele fez a pergunta que mudou a minha vida. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu falei, eu quero. Confesso para você que até hoje não tenho palavras para descrever esse amor de Jesus. Lembro que a minha esposa veio chorando no corredor da igreja, né? 9 anos orando pela minha vida, a oração dela tinha sido respondida.
me abraçou chorando. Todo mundo que estava na igreja ainda, o pessoal desmontando as coisas, veio e abraçou a gente. Eu falei, ok, isso é um grupo de jovens, eu sei que é um pouco mais doido mesmo. Eu quero ver como que é um culto normal. E no domingo de manhã eu voltei, pastor Carlito pregando, e eu queimando o filme da minha esposa, gente, porque eu sempre falei muito alto. E no meio da pregação do pastor eu dou um grito no meio da igreja assim, amor, será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que Ele está falando comigo? A minha esposa fica quieto, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que o paizão ele fez um apelo para o pessoal vir servir no alto de Páscoa. Eu nem sabia que era um alto de Páscoa, né? Mas ele foi falando, os irmãos que serviram na orquestra, os irmãos que serviram no coral, os irmãos serviram no teatro, e eu pensei, pô, eu fiz teatro quando era criança, deve servir, né? E fiquei de pé. Eu não sabia que eu não podia servir, que eu não era membro da igreja ainda, né? Mas eu vim conversar com a Nádia na segunda-feira, que era responsável pelo teatro na época, e ela me recebeu muito bem, falou que eu poderia vir para os ensaios, que no decorrer do tempo eu seria batizado, eu ser membro da igreja, poderia servir tudo tranquilo. E tudo ocorreu da forma como ela falou, né? Eu continuei vindo para os ensaios, fui batizado dia 8 de março de 2008 pelo pastor Fabiano. Em abril eu servi no alto de Páscoa. Mas no primeiro dia que eu cheguei para o ensaio do teatro, eu já me senti à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que é quem representa Jesus no alto de Páscoa. Já que ele era Jesus, eu fui direto na fonte, né? Eu falei, Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema com isso. E comecei a jogar meu lixo em cima dele. E ele então me indicou o ministério, que na época chamava-se Celebrando a Recuperação. Dia 25 de janeiro, então, estou eu adentrando ao Celebrando a Recuperação. E é bom quando você vem com o coração aberto, com o coração quebrantado, né? Eu lembro que era uma palestra sobre codependência. Eu olhei assim e falei, nossa Deus, eu estou lascado mesmo. Eu nem sabia que isso existia, agora descobri que eu tenho isso também. E nesse primeiro dia acabou esse primeiro momento, nessa palestra sobre codependência, e foi para um segundo momento, que era a divisão dos grupos de apoio. E eu fiz uma coisa errada. Como era a primeira vez que eu estava indo ao ministério, eu tinha que ir no grupo de primeira vez, que explica o que é o ministério, como que ele funciona, quais grupos que tem à disposição, tudo certinho. Eu fui direto no grupo de dependência química. Quando eu chego no grupo de dependência química, eu quase saí correndo, porque você imagina, eu com essa cara de doido que eu tenho, cabelo no meio das costas, eu aparentava ser a pessoa mais normal ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? São essas pessoas que vão me ajudar? Eu não vou falar nada, só vou ouvir esses doidos aqui. Na época o grupo era misto, né? Hoje não temos nenhum grupo misto, todos os grupos são separados, homem e mulher. E a líder começou a falar, eu não me identifiquei com a partilha dela, ela é mulher, eu sou homem, também tranquilo. O segundo que partilhou, ele era usuário de droga injetável, eu nunca usei droga injetável com medo de contrair HIV, também não me identifiquei com a partilha dele. O terceiro tomava chá de cogumelo. Eu sou de uma cidade aqui ao lado de São José dos Campos, que chama Caçapava, e ali em Caçapava tem 3 doidinhos que andam pra rua lá, que tomou chá de cogumelo e não voltou mais. Eu falei, eu quero ficar louco, mas nem tanto, né? Então, nunca tomei chá de cogumelo. E de repente, o rapaz começa a falar e conta a minha vida inteira. Começou a usar droga com 13 anos, problema com o pai. Eu até comecei a achar que a minha esposa tinha contado alguma coisa para alguém. Chegou minha vez de partilhar, eu falei, meu nome é Cláudio, o pessoal me cumprimentou, oi Cláudio. E eu falei, eu sinto tudo que ele sente e passei por tudo que ele passou. Obrigado pelo silêncio de vocês. Essa foi minha primeira partilha. Mas já nesse primeiro momento, nessa primeira partilha, eu comecei a aprender a nominar os meus sentimentos. Eu lembro que o rapaz partilhou que ele saía para procurar emprego, que ninguém dava uma oportunidade para ele, que ele se sentia frustrado. Eu falei, mano, eu sinto esse trem aí também. Como é que chama? Frustrado? Me sinto frustrado. Que às vezes ele demorava para voltar para casa, a esposa começava a acusar, falando que ele tinha voltado a usar droga, que os familiares dele faziam uma aposta para ver quando ele ia ter recaída, que ele se sentia rejeitado. Eu falei, maluco, eu sinto esse bang aí também. Véio. E pouco a pouco comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida. E eu confesso algo para você, tudo que tinha na igreja, que a igreja oferecia, eu fiz todos os cursos, todos os treinamentos, todos os retiros, todas as conferências, congressos, tudo. Eu tenho algo para mim que é assim, tudo que é de Deus eu quero. O que não é de Deus, afasta de mim, Senhor. Mas tudo que é de Deus eu quero, porque tudo que é de Deus está acessível, está disponível. E Deus começou a transformar a minha vida. Transformou
tudo, até aquilo que o inimigo tinha roubado de mim nesse tempo, nesses 15 anos de dependência química, Deus começou a restituir sobre a minha vida. Por exemplo, eu fui tirar a habilitação com 32 anos de idade. Voltei a estudar, fazer supletivo, que eu tinha abandonado a escola com 15 anos, na oitava série, terminei a oitava série e abandonei a escola. Voltei a estudar aos 28, fazer supletivo, ia lá, pegava a apostila, estudava, fazia a prova, pegava outra apostila, estudava, fazia a prova, terminei. Falei, e agora o pastor Fabiano vai largar do meu pé. Falou, você não tem chamado, filho? Precisa ser pastor, tem que ter faculdade teológica. Bora eu fazer faculdade teológica. Primeiro trabalho que eu fiz para a faculdade teológica, sabe quando você se esforça, se dedica, né? Eu lembro que o professor me deu 6. E escreveu assim, estou te dando 6, e a média era 7. Eu falei, o que aconteceu, gente? Quando eu era criança, a média era 5, 6 já era um C+. E ele falou, estou te dando 6 porque você é muito conciso. Aí eu fui procurar no Google do que ele estava me xingando e descobri que eu sou muito conciso, eu sou muito objetivo, muito direto ao ponto. Eu comecei a orar, falei, Espírito Santo, eu tenho que ler toda essa matéria uma vez e entender, porque eu não tenho tempo para ler 2 vezes. Eu nunca tirei tanto 10 na faculdade, me formei em 2015 como um dos melhores alunos da faculdade. O pastor Fabiano, ele usa o meu histórico da faculdade para os novos vocacionados. Ele fala, gente, se o Cláudio conseguiu, vocês conseguem, porque o tanto de droga que ele usou pelo tempo que ele usou, era para ele babar e falar sozinho. Ele fala que Deus regenerou o meu cérebro. E eu creio nisso também. Mas todo mundo que me conhece, ninguém fala, o Cláudio é o cara. Todo mundo que me conhece fala como Deus é poderoso. Porque se Deus pode dar jeito na minha vida, Ele dá jeito na vida de qualquer pessoa. Obrigado pelo seu